leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. O que é que se podia fazer com isso para que as pessoas possam entender o que é que isso significa? Eu tomei aqui a liberdade, presidente, com a sua generosa aquiescência, de citar, e vou fazer isso rapidamente, alguns itens que são da compreensão do povo brasileiro. Bolsa Família. Bolsa Família. A previsão para esse ano é de se despender 176 bilhões de reais, com todo o programa Bolsa Família. Isso quer dizer que 510 bilhões, se fossem economizados a uma taxa de juro menor, razoável, compatível com a americana, isso daria para triplicar o valor do Bolsa Família. Triplicar. As famílias brasileiras que são hoje beneficiárias poderiam estar ganhando, ao invés de 700, em média 750, poderiam estar ganhando R$ 2.100. Todos eles. Bolsa Família, triplicar o valor. Daria para fazer. Daria para fazer, senhor presidente, se a gente entende que há um déficit habitacional enorme no nosso país, daria para fazer com esse valor, a um custo de 140 mil a unidade habitacional, 3,6 milhões de habitações populares. Por ano. Por ano! Isso zeraria o déficit, me ajudem aqui, acho que o déficit brasileiro não chega a 6 milhões, salvo engano, de habitações. Em 2 anos de economia, resolveria-se o déficit habitacional, ou seja, todos os brasileiros teriam uma casa decente, digna para morar. Vamos à frente. Educação. Eu fiz aqui um cálculo. Uma sala de aula custa 140 mil reais, 130 mil reais. Uma escola de 10 salas, estou fazendo aqui um cálculo, custa 3,8 milhões de reais. Então, daria para se fazer 134 mil escolas. 134 mil escolas por ano. Isso universalizaria em 3 anos, quero crer, a possibilidade, a infraestrutura necessária para que a gente tivesse todas as matrículas, coisa que o Sobral vai fazer ao final do ano que vem, em tempo integral. Todas as matrículas em tempo integral, que seria uma solução para melhorar a educação e seria uma solução para diminuir a violência. Vou concluir com mais alguns 2 dados, presidente, com a sua paciência. Estradas, está previsto para esse ano, que é equivalente a 4 anos do Bolsonaro, 18,7 bilhões. Daria para multiplicar isso por 27 vezes. Nós multiplicaríamos o orçamento de infraestrutura em estradas e a gente teria estradas compatíveis com a necessidade dos tempos atuais. Estradas duplicadas, estradas em boas condições, bem diferente do que é, infelizmente, a realidade brasileira. E veja bem, senhoras e senhores senadores, eu tive um cuidado de perguntar o seguinte: quanto custaria aos cofres públicos, porque a gente sabe que o salário mínimo é pago ao trabalhador CLT pela iniciativa privada, mas beneficiário de previdência, beneficiário de programas do governo, recebem salário mínimo. Portanto, a grande dificuldade em se aumentar. Se aumentar em 10% o salário mínimo, os impactos para o governo seriam da ordem de 28 bilhões de reais. Numa conta simples, como deve ser simples as coisas, ou pelo menos nós, pessoas públicas, devemos nos esforçar para trazer isso ao conhecimento, à compreensão das pessoas, daria para elevar o salário mínimo em 180%. Praticamente triplicar o salário mínimo. Nós poderíamos ter aqui um salário mínimo de 4 mil reais com esse valor aqui, que está hoje indo engordar o bolso de quem já tem. Veja bem, eu não sou radical, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou social-democrata. Eu acredito na força e na fundamental importância da iniciativa privada. Senhor presidente, senhor ministro, presidente do Banco Central, a iniciativa privada brasileira hoje pensa 10 vezes antes de investir num negócio. O melhor negócio no Brasil hoje é vender o seu negócio e botar o dinheiro na aplicação financeira. Não vai ter uma preocupação, não vai ter licença ambiental, não vai ter delegacia do trabalho, não vai ter município, Estado, União, Receita Federal importunando. Venda o seu negócio, bote o dinheiro no mercado financeiro e dessa forma você vai estar bem da vida. É o que boa parte eu tenho assistido das empresas do meu Estado, dos empresários do meu Estado estão fazendo. Isso não pode. Juro alto, presidente, além de comprometer as finanças públicas, juro alto compromete a disposição da iniciativa privada de investir. E isso é que gera inflação de oferta. Inflação de oferta é gerada por isso. O que é que justifica a deflação?
mais um argumento para que a nossa inflação não é de demanda. O que é que justifica a deflação de julho, de agosto, de setembro? Que salto é esse? É só de óbvia conclusão que é preço administrado. Na hora que você mexe no preço da gasolina, na hora que você mexe no preço da energia, por impostos, por decisão federal, a inflação vai... Nós temos deflação, tivemos 3 meses seguidos de deflação. Portanto, concluindo, senhor presidente, me perdoe, presidente. Por favor, viu, professor Cid, conclua. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho, assim, muito respeito pelas pessoas. Tenho muito respeito pelas pessoas. E acho que é minha obrigação, aliás, é do regimento dessa casa. Mas, olha, o Brasil está ficando numa situação em que é o seguinte, você vê aqui pessoas que eram simpatizantes do governo Bolsonaro elogiando Vossa Excelência. Pessoas que são eleitores ou foram eleitores ou desejaram uma mudança no Brasil, criticam a sua posição. Então, a política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Obrigado. Obrigado. Com a palavra...